A manchete é: a CPI, que deve investigar a corrupção no Ministério da Educação, pode estar muito perto e essa semana vai ser decisiva para isso. Eu acredito, a nossa previsão é de instalação da CPI ou na última semana, antes do recesso, agora em julho, ou na primeira semana de agosto. Sobram sinais de que a CPI para apurar a corrupção no Ministério da Educação está mesmo vindo aí. Nessa segunda metade de junho, a coisa avançou e avançou muito rápido. Só para você entender, hein? Para instalar uma CPI são necessárias 27 assinaturas de 27 senadores. É um requerimento lá. Aí depois disso, o presidente do Senado pega esse requerimento com as 27 assinaturas e determina que as atividades comecem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse a interlocutores que, se a oposição cumprir todos os procedimentos para a abertura de uma CPI para investigar as denúncias de irregularidades no Ministério da Educação, ele irá ler o requerimento e sim instalar a comissão. Essa informação aí da CNN, ela é muito importante, porque embora seja uma obrigação do presidente do Senado ler esse requerimento e deixar a coisa em frente, ele teria a opção de apenas sentar o bumbumzinho dele em cima do requerimento e impedir a CPI de iniciar suas atividades. Aí ele teria que esperar, sei lá, um Supremo Tribunal Federal da vida aparecer para dizer: tira o traseiro daí, isso já aconteceu antes, tá? Então assim, vamos ficar com isso. Segundo a CNN, o presidente do Senado diz que não vai atrapalhar, não vai sentar em cima do requerimento. Beleza, suponha que esse problema aí já esteja resolvido, ok? Uma coisa a menos. Do que mais a oposição precisa para instalar essa CPI? Bom, a primeira coisa é o que eles chamam de fato determinado. Em bom português, a CPI tem que ter o que investigar. E será que essa CPI tem mesmo o que investigar? Caramba, que tal áudio de ministro conversando lá com um pastor nada a ver, dizendo que esse pastor aí estava trabalhando, escolhendo que cidades iam receber, que cidades não iam receber dinheiro do Ministério da Educação, a mandou do presidente da República. Então, o Gilmar. Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim. Aí depois a gente descobre que esse Gilmar, que estava triando quem recebia e quem não recebia grana do Ministério a mando do Bolsonaro, esse mesmo Gilmar pedia propina em ouro. Quer dizer, ou o prefeito molhava a mão do cara, ou não tinha grana do Ministério da Educação para as escolas da cidade. Aí, como é que essa história acaba, né? Ou então, sei lá, não acaba. Os pastores que estavam enfiados nesse ministério são presos. E o ministro da Educação também. Ok, liberado pouco depois, mas ainda assim. O Milton Ribeiro, esse ministro, ou ex-ministro do Bolsonaro, ele foi flagrado batendo um fio lá para a filha dele, dizendo que o Bolsonaro teve um pressentimento de que ele seria preso. Aí ligou avisando: Milton, tive um pressentimento aqui, acho que o bicho vai pegar para você. Ouça aí a ligação. No finalzinho, ele descobre que pode estar sendo grampeado e desliga. Única coisa a ver, hoje o presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? É que eu tenho mandado versículo para ele, né? Ele quer que você pare de mandar mensagem? Não é isso. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Então, bom, isso pode acontecer, né? Se houver indícios, né? Mas não é porque, meu Deus. Não, pai, não houve, essa voz não é definitiva. Eu não sei se ele tem alguma informação. Eu tô te ligando eu tô te ligando no celular normal, viu, pai? Então a gente fala, então. Coisa de bandido, né? Celular normal e tal. É um esquema de corrupção escancarado. E o nome do presidente, ele tá aparecendo nessa história escabrosa aí mais de uma vez. Fica mais suspeito quando você lembra que esses pastores, eles estiveram no Palácio do Planalto e estiveram por lá
Muitas vezes. Fazendo o quê? A gente não sabe, porque o Bolsonaro meteu logo 100 anos de sigilo na coisa toda. Ou seja, fato determinado é o que não falta. Não tem como dizer que uma eventual CPI do MEC não teria o que investigar. Teria o que investigar sim, e teria coisa para investigar assim de sobra. Aí faltaria o quê? Aquelas 27 assinaturas que eu mencionei no começo? Não faltam não. Tem mais de 27, já tem 31 assinaturas. E por que essas assinaturas a mais aí são tão importantes? Tipo, precisa de 27, os caras fizeram questão de reunir 31. Por quê? Porque muitas vezes o governo vai atrás de quem assinou e fala assim, retira lá a tua assinatura. De repente rola uma emenda lá para sua base eleitoral. Então é importante ter aí um excedente. A retirada de assinaturas pode ocorrer até a meia-noite, até 12 horas após a leitura do requerimento, né? O governo, se quiser retirar assinaturas, vai ter um trabalho maior agora, né? Nós agora não temos 27 assinaturas, nós temos 31 assinaturas e acreditem no que eu estou dizendo, as assinaturas vão aumentar. Nós teremos mais assinaturas desse requerimento. E temos posições partidárias assumidas em torno do requerimento da CPI. O MDB subscreveu este requerimento na ampla maioria dos seus membros. Muito bem, vai juntando aí o que você já sabe, vai. A CPI tem o que investigar, não dá para negar. Tem as assinaturas para investigar, também é um fato, não adianta. E a gente tem o presidente do Senado dizendo que não vai fazer nada para impedir a CPI de sair. Pois bem, o que mais o governo pode fazer para impedir essa CPI de começar seus trabalhos? Olha lá. Para barrar CPI do MEC, governistas pedem para Pacheco, que é o presidente do Senado, analisar pedidos de comissões por ordem cronológica. De novo, essa coisa de que ele teria que analisar, isso não é bem assim, mas deu para entender aí qual é a ideia do governo, né? Pô, ao invés de ver aí como é que fica essa CPI da educação, vamos ver uma CPI lá antiga, uma que seja mais legal assim pra gente do que do governo. Os objetivos dos senadores aliados ao governo é fazer com que outras comissões mais amistosas ao governo sejam abertas antes. No caso, eles pedem especificamente a abertura das CPIs das ONGs. Bem mais legal para o governo, né? Investigar ONG. De repente, ONG que bota fogo na Amazônia junto com o Leonardo DiCaprio. Lembra essa bobagem? Lembra disso? 2019, por aí? Pois é, ridículo, mas é o que eles querem investigar, né? E assim, é bom que o governo se esforce para que não role a CPI do Ministério da Educação, porque CPI quebra sigilo. Sabe aquele sigilo de 100 anos nas visitas dos pastores ao Planalto? Isso aí vai adiantar muito pouco para o governo se a gente puder ouvir os celulares dos pastores marginais, se a gente puder saber o que rolou aí com a conta bancária de cada um deles. Para quem que eles passaram dinheiro, de quem que eles receberam dinheiro, ia ser interessante. Essas pessoas, o que menos importa é elas serem pastores, padres ou o que for. O que importa é que são picaretas, estelionatários, que têm dentro do governo seus correspondentes corruptos passivos e aliciadores do orçamento público. Então é isso que se quer investigar através dessa segunda CPI. Esse foi o senador Jean Paul Prates adiantando aí um argumento que você deve ouvir muito dos governistas. Vão dizer que a CPI é contra os evangélicos, só porque tem pastor metido na roubalheira. Puro pânico moral, né? Mas assim, você deve estar querendo saber dos prazos. Se tudo sair como a oposição quer, essa CPI é para quando? Quanto à ordem de CPIs, o governo vai ter que melhorar um pouquinho nos argumentos para obstruí-la. Porque é o seguinte, CPI, ele não tem ordem cronológica. Basta ler, 58 parágrafo 3º, para quem interessar a posse da Constituição da República. CPI é direito constitucional da minoria. Conseguiu assinaturas, se instala. Eles têm uma CPI na frente, tem duas, tem 10, botem 20. A gente faz todas, não tem problema. Aqui não é o duelo com CPI fakes, nós não cairíamos nessa armadilha. Nós queremos é que uma CPI de verdade funcione, é essa. Deve ter dado para perceber que essa semana é vital. Mas assim, o que é que vem depois? Se a oposição conseguir fazer valer sua vontade, conseguir tirar essa CPI do papel? Bom,
Aí tem que definir como é que vai ser a composição dessa comissão. Que senadores estarão entre os 11 membros da CPI que vai investigar o Ministério da Educação do governo Bolsonaro. Isso é uma questão muito importante, porque se o governo conseguir enfiar muita gente lá, os caras podem tumultuar, os caras podem avacalhar, os caras podem impedir a CPI de fazer seu trabalho. E tem algumas questões aí, algumas posições que são muito importantes, tipo a presidência da comissão, vai para quem? A relatoria da comissão, vai para quem? Muita gente no Senado já está mudando seus planos assim em função dessa CPI. Saca só. Renan Calheiros pode voltar ao Senado caso a CPI do MEC seja instalada. O Renan Calheiros está dando um tempo no Senado para ajudar a campanha do filho dele em Alagoas, mas ele mudaria os planos se essa CPI saísse. E muitos governistas, pode ter certeza, fariam o mesmo, iriam gostar de ter uma ou outra vaga ali para tentar melar a CPI, para poder tumultuar, para poder impedir as investigações de acontecerem de fato, para tentar talvez desviar o foco, né? E aí eu espero que tenha ficado claro, existem duas batalhas. A primeira é instalar a CPI. E a segunda é lutar para que essa CPI tenha uma composição decente, equilibrada aí com membros da oposição e do governo. Essa segunda batalha, ela é importante, não é fácil não, hein? Então, a partir de agora, eu e meu colega Jean Paul Prats, líder da minoria, vamos nos dedicar à construção política necessária para que a CPI tenha governabilidade. Ou seja, para que a CPI se destine à investigação, não saia do seu foco. Porque sabemos, né, Jean, que os movimentos do governo a partir de agora serão em dois sentidos. Tentar impedir a maioria na CPI e tentar antecipadamente fazer que a CPI se frustre ou se torne pizza. Se essa CPI sair, você vai ouvir de dia e de noite que ela é um circo. E assim, tem um pouco de verdade nisso, porque toda CPI tem um aspecto midiático. E tudo bem, porque política também é comunicação. A gente já disse, vai continuar dizendo. Nesse exato momento da história, o Brasil não consegue implementar sequer uma política de pão e circo. Ora, se for assim, que ao menos tenha circo. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final!